Muito boa noite a todos. Hoje são 19 de abril de 2017, 21 horas e 7 minutos. Mais um Hangout do Guararapes, foco na democracia, com o mesmo objetivo de contribuir para a conscientização das pessoas e falar sobre o que realmente interessa no momento de hoje. E hoje, em especial, sobre o nosso glorioso Exército Brasileiro. Contamos aqui, mais uma vez, com a presença do nosso irmão, nosso grande amigo Durval Ferreira, capitão Durval Ferreira, e também com o general Teófilo, grande prazer conosco mais uma vez. Boa noite, gente. Boa noite, Durval. Boa noite, general Teófilo. Uma boa noite, Valmir. Boa noite, general Teófilo, que é o representante aí do grupo Guararapes também, que está em parceria com o nosso grupo. Boa noite a todos aí que nos assistem também. Boa noite, pessoal, principalmente aos que estão agora passando a nos assistir, onde nós pretendemos, na noite de hoje, falar sobre o Exército Brasileiro, já que hoje comemoramos o Dia do Exército Brasileiro, relacionado à primeira batalha dos Guararapes, em Pernambuco, para a expulsão dos holandeses de Recife, e onde pela primeira vez os patriotas se reuniram para expulsá-los, usaram a palavra pátria, embora nós já ainda fôssemos e seríamos ainda durante algum século colônia de Portugal, já se usou naquela época esse termo pátria entre os nossos grandes líderes. General, o senhor foi o primeiro comandante aluno do Colégio Militar de Fortaleza, o senhor foi o primeiro colocado do Espadim na Academia Militar em 1969, o senhor foi o primeiro colocado da turma de artilharia em 1972, o senhor fez a viagem de volta ao mundo junto à Marinha do Brasil. O senhor, assim, no caso, é paraquedista, mestre de salto, precursor paraquedista, salto livre avançado, tem escola de comando de Estado-Maior, foi o chefe de operações da 8ª Região Militar, foi subcomandante lá da ESAEX, quando eu só foi de 91 a 93, eu servi lá em 96, quando eu estava voltando dos Estados Unidos. Quando eu estava vindo lá do batalhão. Quando eu era subcomandante da 7ª Companhia de Engenharia de Combate Blindado, lá com o general Heleno. O senhor fez também Army War College, né, dos Estados Unidos em 94. No 94 eu estava também nos Estados Unidos. O senhor foi comandante do 10º GAC em Fortaleza. O senhor foi adido da Colômbia, que é onde eu pego bastante informações também com o senhor. O senhor foi do Comando de Operações Terrestres, o senhor foi comandante da Artilharia Divisionária, da primeira Artilharia Divisionária, e foi chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste. Com uma experiência dessa, com uma bagagem dessa, nacional, internacional, qual é a importância do Exército Brasileiro hoje, aliás, ontem, hoje e no futuro do nosso país? Olha, o Exército Brasileiro, então, como eu falei já agora no início, foi até interessante essa sua colocação, porque, como nós vimos, o Exército Brasileiro, nessa Batalha dos Guararapes, ele tinha os batalhões, que chamava-se naquela época de terço, formado de todas as etnias já daquela época. Então, tinha o batalhão de negros, tinha o batalhão só de indígenas, e cada qual comandado pelo seu devido representante e agindo de completa igualdade. Então, não havia uma supremacia do batalhão de portugueses sobre o dos negros ou sobre o dos índios que estavam na época. Então, você veja que, desde o começo, a formação do nosso exército está intimamente ligada à formação da nacionalidade brasileira. E é isso que nós temos no exército, essa ideia de que nós devemos dar valor a quem realmente tem o valor, ou seja, a meritocracia. Isso vem desde esses primórdios. Não interessava, naquela época, se o cara era dono de engenho ou se ele era um escravo fugido. Interessa que ele tinha valor naquele combate. E toda a nossa
formação deste Exército Brasileiro sempre foi pautada nisso. Não privilegiar ninguém por sua casta, por ser filho disso ou daquilo, mas sempre pelos méritos que ele demonstrou na sua vida profissional, e com isso ele seria, e vai continuar a ser, promovido para os cargos de maior relevância. Então, toda a nossa formação da nacionalidade brasileira é intimamente ligada à formação do Exército Brasileiro. Então, você pode notar que não há nenhum evento do Brasil que o Exército não estivesse ali presente, respondendo aos anseios do povo brasileiro. E assim vão nas guerras que houveram para a consolidação da independência, as guerras que houveram para manter o país unido, vencendo aquelas revoluções que queriam se separar, Balaiada, Sabinada, durante todo aquele início de império, as guerras externas, como a Guerra da Tríplice Aliança, a Guerra da Cisplatina. Então, em todas elas, o Exército Brasileiro esteve presente para atender os anseios do brasileiro. E assim foi até a proclamação da República e de consolidação da República, manutenção da democracia no Brasil, na luta contra os diversos movimentos que queriam transformar o Brasil numa grande Cuba. Então, o Exército Brasileiro sempre foi parte integrante da nacionalidade brasileira, atendendo aos anseios deste povo para a felicidade dele. Então, hoje, nós podemos afirmar, então, que o Brasil é um país continental e é o país mais rico do mundo, de fato, por causa das Forças Armadas. Isso qualquer menino que leia a história do Brasil vai verificar isso. Desde esses primórdios, quando estávamos ainda engateando em formação militar, o Exército se faz presente para manter o país, já que Portugal, por ser muito pequeno, não tinha como mandar tropa para nos defender, é o próprio Exército, ainda embrionário, que vai atender esses reclamos daqueles colonos que aqui habitavam, de evitar que outras nações, porque nós tivemos invasão francesa, invasão holandesa, tivemos a França Austral lá no sul, tivemos invasão holandesa também no Maranhão. Então, você veja que, desde aquele princípio, o Exército estava ali para manter esse grande país. E depois, ele vai se prolongando para o interior. Até o grande, já na República, que nós já tínhamos um país consolidado, as suas fronteiras, mas não integrado por comunicação, nós vemos o general Rondon lançando fios de telégrafo para poder se comunicar com todo o país. Muito interessante isso, até por alguns motivos. Algumas coisas que o senhor disse aí, no caso da meritocracia, eu lembro até hoje, quando eu entrei na Academia Militar, o corte da sociedade era muito grande, porque tinham índios, negros, pobres, ricos, tinha gente de tudo quanto era classe, de tudo quanto era tipo. E o mais interessante é que na minha época não tinha cota, né? E dentro da minha turma, os mais pobres e os mais necessitados não eram os negros, como se diz hoje, né? Eram assim, no caso, pessoas claras, brancas, de olhos claros, nordestinos. Porque isso aí principalmente porque o nordestino do interior de Pernambuco, ele é claro dos olhos verdes, né? E eram os mais necessitados. E a gente sentava à mesa durante os 4 anos da Academia Militar e a gente via evolução de cada um. Tinha gente que nunca tinha comido com colher, né? Tinha gente que nunca tinha tido acesso a um dentista, mas todos nós crescemos juntos e por meritocracia, o senhor, né, no caso, é o primeiro colocado tá, de turma, eu não sou primeiro, mas eu sou 0, né, também, né, mas eu não sou primeiro. Mas era por meritocracia, né? O primeiro colocado da minha turma é um nordestino, do interior, do sertão do Rio Grande do Norte, né? Que começou muito mal e terminou muito bem.
por puro mérito, exatamente mérito, como o senhor falou. O movimento de esquerda nacional, internacional, ele busca desinformar, ele busca a desinformação, ele busca estressar as pessoas através da propaganda, da mídia, através de acumulação de informações e tudo mais. E tem muitas pessoas inocentes que ficam desinformados, né? Ficam desinformados. Por exemplo, a gente vê aí muitas pessoas dizendo que está passando a lei da imigração e os generais não fazem nada. Está passando a lei do não sei o quê e os militares não fazem nada. Isso é uma desinformação da esquerda, mas tem muita gente que acredita nisso até por não conhecer as leis, até por não entender de leis. Então, nós, enquanto cidadãos, nós somos vítimas de tudo que está acontecendo. Nós somos vítimas da desinformação, nós acompanhamos, nós temos algum acesso à informação a mais do que a sociedade, mas nós somos extremamente legalistas. Nós nunca vamos fazer nada de legal, porque quem habita a ilegalidade é a esquerda e o bandido. Então, nesse sentido, general, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, tá? A democracia é uma concessão das armas. Então, não existe governo sem a Força Armada permitir. Todo poder emana do povo. A gente vê todo mundo falando, uma intervenção. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essas situações possíveis e depois eu vou bater bola um pouquinho com o senhor sobre a situação da desinformação que a mídia impõe e não deixa a população acessar a informação e entender o que está acontecendo. Por favor, general. Olha, nós temos, no meu entendimento, 3 grandes situações que provocariam a necessidade de uma intervenção militar. A primeira delas, como diz no artigo 142, é que o presidente de um dos 3 poderes, ou o presidente do Legislativo, ou do Judiciário, ou do Executivo, determinasse essa intervenção, né? Sempre em busca da lei e da ordem. Então, é preciso que a lei esteja sendo quebrada. Nós somos a garantidora final e última palavra. É lógico que todo o aparato judiciário e policial, principalmente, é o primeiro embate nessa manutenção da ordem. Mas o presidente de um desses 3 poderes pode determinar uma intervenção militar para que se restabeleça o império da lei. A segunda grande fase, que é que ninguém queria, é que já tivesse o Brasil quase em clima de guerra civil, facções se matando, e o Exército teria que intervir para acabar com essa grave perturbação da ordem. Então, independente de decisão de um desses presidentes, o Exército, visando o bem-estar e a garantia do cidadão brasileiro, interviria para acabar com essa guerra civil. E o terceiro caso, esse que você acabou de citar, é que o poder emana do povo. Então, se o povo, grande massa, vai às ruas pedir que se retire do poder aqueles que não estão correspondendo ao que se espera de uma autoridade constituída, e aí esse é o terceiro caso. Esse eu digo, por exemplo, um país de 200 milhões de habitantes. O que seria uma quantidade razoável de pessoas na rua? 20 milhões de pessoas. Então, se nós não tivermos um desses 3 casos, o Exército vai garantir que as outras instituições ajam dentro do que prescreve suas obrigações nas leis infraconstitucionais. Então, é que a Polícia Federal possa cumprir sua missão, as polícias estaduais, tanto militar como civil, possam cumprir com seu dever, que
os diversos órgãos do judiciário possam agir. E, claro que nós sabemos que, em última instância, nós estamos para resguardar o bem-estar da população brasileira. E qual seria o risco das Forças Armadas serem utilizadas contra o seu próprio povo? Esse risco é zero. Esse risco é zero. Jamais deverá as Forças Armadas brasileiras lutando contra o seu povo. Nós sempre lutaremos contra os maus brasileiros. Então, aquele que pega em arma para destruir a nação brasileira ou para prejudicar esta nação, e quando eu falo nação, nós estamos falando em povo, em costumes, em país constituído, base territorial, etc, etc. Então, se alguém, os maus brasileiros, quintas colunas, como nós tivemos o caso dessas diversas revoluções, tem que entrar para que aqueles maus brasileiros que queriam atrapalhar a vida do povo brasileiro fossem extirpados dessa sua ideia de prejudicar o nosso povo. Então, nós combatemos internamente em diversas revoluções, que eu falei aqui desde o tempo do Império até já há poucos anos atrás, combatemos contra os maus brasileiros que queriam transformar isso aqui numa Cuba, então, mas nunca contra a população. Você nunca vai ver o Exército Brasileiro entrar numa grande manifestação popular e atirar no povo brasileiro. Isso jamais ocorrerá. Isso que o senhor falou é bastante importante, porque existem diversos caminhos e variantes por aí, né? As pessoas pouco entendem também que a esquerda no Brasil está muito bem instalada. Então, para que as pessoas não tenham acesso a essa informação e a esse conhecimento, se utiliza muito a mídia. Por exemplo, a Globo é uma rede de comunicação aberta. Ela é a maior e a melhor do mundo, mas não passa educação, informação e outras coisas. Ela está em 96% dos lares brasileiros e não permite esse acesso à informação e ao conhecimento. Diversas lideranças de grupos de rua e de grupos de mídias sociais, eles desinformam, ou seja, são esquerdas, no caso, sentido estrito, né, da palavra. O senhor sabe muito bem que tem diversos vagabundos desse aí dizendo: o Durval foi expulso das Forças Armadas, eu roubei armas. O senhor sabe que toda essa palhaçada que eles falam, né, mas isso faz parte do papel deles, né? Esse é o papel deles. A gente não tem que achar que eles são maus, que eles são bons. Nós somos o lado do brasileiro, nós somos o lado bom. Eles fazem o trabalho deles, eles estão infestados em todas as mídias, então não deixa chegar informação e conhecimento. Ação que todo mundo fala, é a pessoa estar consciente, é o soldado estar preparado, ter acesso à informação e ao conhecimento. E isso é quando a gente sobe o morro, faz a ocupação e tudo mais, só sabe muito bem, né? Nos Estados Unidos a gente aprende que não tem manutenção da paz, é imposição da paz, a gente chega para impor, né, a paz, né, como o senhor sabe muito bem disso. Então, o trabalho da mídia, deixar chegar informação e conhecimento de qualidade, o trabalho dos desinformantes que estão na rede, mas eles fazem isso de uma forma, vamos dizer assim, até que muito boa, né? Nesse sentido, a esquerda trabalha e trabalha pesado em cima disso. Então, essas dúvidas que o senhor tirou, por exemplo, tem gente dizendo que o exército pode ser utilizado contra... Não tem como, nem o mais antigo. O senhor, lógico, o senhor não queria fazer isso, eu conheço o senhor há muitos anos, a família toda do senhor há muitos anos, o senhor não queria mandar uma ordem dessa, tropa, ataque o povo. E se mandasse, né, se fosse o caso, ninguém iria cumprir, porque ninguém cumpre uma ordem, está ilegal. Então, nós temos que nos manter dentro da legalidade, né?
para que tudo isso aconteça da melhor forma. Em outros países, isso se chama espiral do silêncio e ilhas de informação, né? Espiral do silêncio é o que a Globo está fazendo agora, você sabe muito bem disso, que vai entrar uma minissérie agora, dizendo que nós fomos os malvados, né? Ou seja, eles querem impor uma nova realidade, uma nova informação. O senhor até me deu uma aula quando eu estava em São Paulo, liguei para o senhor, assim, o cara me deu uma aula sobre o regime militar. No regime militar foi construído toda a infraestrutura do país, educação, o exemplo vinha de cima, tudo isso aconteceu. E muitas pessoas falam que o militar entrou, era para ser um dia, demorou 21 anos. Foi uma necessidade, o senhor sabe muito bem disso, e hoje possivelmente também seja uma necessidade, por causa dessas leis de cota, a imbecilização que todos os jovens têm, ou seja, entra na faculdade e não sabe fazer conta, a faculdade de engenharia, o cara não sabe fazer conta, ou seja, já se perdeu a juventude. Então, se fosse o caso entrar para ter novas eleições, a máquina da mídia faria com que todos eles fossem eleitos de novo, porque a imposição, essa espiral do silêncio e tudo mais. Qual foi a importância para o Brasil de hoje, os 20 anos de regime democrático militar? A luz que chega aqui na casa do Ivalmir, na casa do senhor, na minha casa, veio do regime democrático militar. Imagine o Rio de Janeiro sem a ponte Rio-Niterói. Se você em São Paulo bebe água, o sistema Cantareira foi projetado pelas Forças Armadas, projetado e executado pelas Forças Armadas. Então, em geral, qual é a importância das Forças Armadas até hoje, nesse período de 20 anos, 21 anos de governo militar? Olha, Duval, isso aí, a própria infraestrutura grita por si mesmo. Você veja que o país ainda hoje vive dentro daquilo que foi preparado pelos governos militares. Então, são as grandes hidrelétricas, são os grandes portos, os corredores de exportação, que a grande fonte de dinheiro que o Brasil tem hoje vendendo para o exterior, são esses corredores de exportação, onde os nossos produtos agrícolas e pecuários saem por esses portos que foram feitos pelos governos militares. A energia que nós temos são dessas hidrelétricas, estradas asfaltadas que rasgaram o Brasil inteiro. Então, é toda a infraestrutura, inclusive a Embratel, que foi feita porque, antes dos governos militares, para você conseguir uma ligação telefônica, era aquele sacrifício. Você pedia de manhã para falar com outra cidade e ia conseguir no final da tarde. E aí veio a Embratel, vem toda essa parte, mas não contente só em fazer a infraestrutura, houve o apoio da população. O pessoal fala das coisas que esqueceu o social. Não, o Fundo Rural era um fundo criado no militar para apoiar aquele homem do campo que não tinha como sobreviver. Então, desde os mais simples apoio a próprias universidades, que a quantidade de universidades cresceu nos governos militares. Então, houve o projeto de alfabetização de adultos. Basta ver os índices de analfabetismo, como diminuíram em 20 anos de governos militares. Então, atuou-se em todas as vertentes necessárias ao país. Então, foi na parte de infraestrutura, foi na parte econômica, os grandes bancos de interesses nacionais, como o Banco Nacional da Habitação, para poder o pessoal ter acesso a um dinheiro para fazer sua casa própria. Então, tudo isso foram feitos nos governos militares. Então, foi na área econômica, na área psicossocial, na área militar. Todo o que se legou para o país é importante. Mas o mais importante não se fala, porque são os valores intangíveis. Era o tempo em que havia respeito, havia ordem nesse país. O criminoso era preso
e cumprir a pena. Numa licitação que houvesse, ia ganhar realmente o menor preço, não haveria essa corrupção desenfreada. Eu achei muito interessante a declaração do Emílio Odebrecht, ele achando tudo normal, mas ele diz, nos últimos 30 anos, era assim que funcionava. Ora, então foi depois dos governos militares que a Odebrecht assumiu o mando do país, comprando desembargadores, ministros de cortes, ministros de Estado, e deputados e senadores, e por aí afora vai. Mas então é interessante que esse legado do respeito com a coisa pública que havia naquele tempo, acabou-se. Isso aí é o que foi destruído. Foi a pior coisa da saída do militar, foi a perda disso. Hoje em dia, o sujeito acha normal você ir fazer uma coisa simples, por exemplo, um concurso, um exame de motorista, um exame prático, levar o dinheiro para dar para o examinador para passar. Quer dizer, a corrupção se entranhou na mentalidade do brasileiro. Aí se estranha quando uma pessoa é honesta, como foi o caso desse jogador agora, que reconheceu que ele tinha machucado o próprio goleiro, e teve gente nas redes sociais dizendo que ele não deveria ter agido assim, porque o juiz já tinha dado. Ora, então se perdeu esse principal legado dos militares, de falar a verdade, de respeitar o outro, respeitar que o meu direito termina quando começa o do outro. Então, o principal legado durante esses 20 anos era essa maneira de se viver, onde você podia sair à rua de madrugada, porque sabia que aquele que transgredisse a lei seria preso e iria ficar o tempo que ele foi condenado. O civil podia comprar armas em lojas de departamento. Enquanto comprava o seu tênis, a sua camisa, podia comprar uma arma, uma munição, achei aquela arma bonita, na Mesbla, no Mapping e tudo mais. Na época do regime democrático militar, as pessoas tinham acesso livre às armas, desde que fosse um cidadão de bem, né? Outro exemplo que nós podemos citar aqui, que as maiores construtoras do mundo começou no regime democrático militar. Um exemplo disso, a Odebrecht, acho que foi fundada em 47, 49, não me recordo, mas foi o presidente Costa e Silva que disse: todas as obras de infraestrutura serão feitas por empreiteiras brasileiras. A Odebrecht se transformou numa das maiores construtoras do mundo por causa disso, e diversas outras construtoras brasileiras. Algumas saíram do Brasil e nunca mais voltaram, né? Depois, como o senhor muito bem disse, depois de 30 anos para cá, virou essa máquina de corrupção, né? Onde ninguém ganha, na verdade, porque Odebrecht não tem dinheiro. Odebrecht, ela recebe dinheiro do BNDES, que vem dos nossos impostos e redistribui, ou seja, não consegue fazer a obra direito, porque tem que distribuir, a obra vem sem qualidade, os trabalhadores não têm os seus direitos garantidos, a população não recebe o benefício do próprio dinheiro que é do imposto, e nós estamos morrendo em taxas astronômicas, 60 mil assassinatos por ano, 50 mil mortes no trânsito, 20 mil desaparecidos, mortes no SUS e outras coisas assim. Muito pior do que uma guerra. Nós estamos falando aqui em 120, 130 mil por ano, só nesses números aqui. A guerra do Vietnã, em 7 anos, matou 60 mil soldados americanos. Um outro exemplo de dignidade que o senhor falou, que o exemplo vem de cima, e nós aprendemos assim nas Forças Armadas, o exemplo vem de cima. O exemplo vem de cima. Nenhum presidente morreu rico e todos os presidentes utilizavam hospitais públicos. É isso aí, esse fator é que eu digo é o fator que mais faz com que o povo hoje peça uma intervenção militar. Não é nada mais, nada menos do que isso. Eles querem a volta desses valores cristãos que sempre foram muito caros, muito importantes para a população brasileira. E em todas as classes sociais do Brasil, desde o mais pobre até mais rico, nós vamos encontrar pessoas que pensam assim, que a honestidade tem que ser praticada em tudo, que o respeito tem que ser exercido, que a verdade tem que ser dita. Então, isso é que eles, em última palavra, estão pedindo, é que volte a uma maneira
certa e honesta de se viver. O que o nosso povo está querendo é essa volta desses valores cristãos que foram destruídos. Ora, o sujeito que compra o examinador de direção lá do Detran, ele está indo contra esses valores. E com isso, você vai destruindo toda e qualquer base da maneira de se viver. Então, a melhor maneira de se viver é quando tem honestidade. E aí, você vai separar o joio do trigo. Aquele que é desonesto vai para a cadeia. E o honesto vai poder viver tranquilamente, sair à rua. Em vez do bandido estar na rua armado, o cidadão de bem que poderia andar com sua arma para se defender, e o bandido na cadeia. Porque, ao contrário do que muita gente prega, eu entendo, e eu tenho essa visão, sempre tive, que a cadeia é para aquele que não soube respeitar as regras da vida em sociedade. Não é para ressocializar, não é nada, porque o pobre não é bandido. O pobre, com pouco que ele ganha, ele vai viver. O bandido é aquele que tem essa má índole porque não teve educação em casa. E aí eu falo mais uma vez, principalmente a educação religiosa. Porque quando você fala não matarás, está falando em não agredir. Quando você fala e não roubarás, você está englobando furto, etc. Então, essa educação que vinha dentro dos lares, onde se pregava esses valores, isso se perdeu. E aí aconteceu que o cara vai ser bandido, não porque está necessitado, isso é uma minoria, isso é uma falácia dizer que o bandido vai para aquilo porque necessita. Não, ele vai porque ele quer roubar, ele quer ter. Nós estamos vivendo o Brasil do ter e não do ser. Antigamente, o importante era o homem ser honesto, ser digno, poder andar de cabeça erguida. Isso está se perdendo. Hoje é o Brasil do ter. O cara tem que ter o carro, tem que ter a roupa de grife e por aí afora. Então, quando ele pede a volta dos militares, ele está pedindo a volta destes valores. Esses valores que nós sempre pregamos e vivemos isso. Não é importante. O militar vive isso na caserna. Isso aí que o senhor falou é extremamente importante, porque existe ladrão rico e existe ladrão pobre. Mas o exemplo que nós vivíamos é que a dignidade mandava. A gente sabia que uma pessoa era digna. Não interessa se era rico ou se era pobre, a dignidade é uma coisa intrínseca da pessoa, vem da família, vem da criação, vem da religião, como o senhor muito bem colocou. O exemplo, ele vem de cima. Nós nunca tivemos um presidente bêbado, um presidente na gandaia, um presidente militar, né, eu digo. Então, esse exemplo, as pessoas tinham respeito por uma autoridade pública. Hoje nós não vemos isso. Hoje nós vemos presidente que não sabe falar, outra que é louca e não sei o que, coisa e tal. E isso é um péssimo exemplo para as crianças. É um extremo péssimo exemplo. Ou seja, para que eu vou estudar se o cara com 9 dedos roubando essas coisas? Então, tudo isso transforma uma sociedade. Tudo isso destrói gerações. Para nós que somos adultos, a gente pensa, não, mas isso não vai me interferir. Mas nós não vivemos sozinhos, vivemos numa sociedade. As crianças estão vendo isso. As crianças estão vendo isso. Então, se perde gerações nesse sentido. Hoje em dia, a gente olha para uma autoridade com medo de ser roubado. Então, o exemplo que o senhor deu de honra e dignidade, ele traz a paz social. Porque naquela função só pode ter uma pessoa digna. Então eu não preciso mais me estressar, chegou um deputado, chegou um policial, a gente não vai ter dúvida, não, o deputado é uma pessoa de bem e o policial é uma pessoa de bem. Hoje o relativismo da educação, o relativismo da justiça destrói completamente a sociedade, ninguém sabe mais para que lado ir. Eu gostaria de chegar a aproveitar, general, assim, para que todo mundo entenda, o general Teófilo, ele faz parte do grupo Guararapes,
cujo chefe é o general Torres de Mello, é uma pessoa que todos nós admiramos profundamente, só mande um abraço para ele, que ele nos representa, né, e para todos lá do grupo. Antes que a gente esqueça aqui no calor, né, no calor aqui que no calor está da nossa conversa, que é sempre um prazer muito grande ter todos os senhores com a gente sempre. Eu posso pedir, o caso geral, para o Ivalmir trazer algumas perguntas, ele pode trazer algumas perguntas aí do pessoal que está assistindo, pode? Claro, claro, nós estamos aqui abertos, nós não temos nada a esconder, nem medo de responder a qualquer questionamento, dúvidas que sejam do nosso pessoal. Por favor, Ivalmir. O que acontece, Durval? O que acontece, general Toffoli? Na realidade, eu estou aqui observando o chat e outros contatos, né? E as pessoas, elas estão cada vez mais conscientes, né, Durval? Antigamente, quando a gente começou a fazer esse trabalho aí que a gente faz, a gente tinha muito problema com o pessoal do chat, o pessoal estava muito desencontrado, o pessoal estava meio indefinido, mas eu acho que em meio a todo esse caos, as pessoas estão despertando mais rápido quem ainda estava adormecido, né? E o pessoal que já estava acompanhando, que está se formando, está ficando cada vez mais afinado, né? Ou seja, o que o general está falando, na realidade, as pessoas que estão acompanhando estão colocando suas opiniões que não são contra o que está sendo dito aqui. Ou seja, isso aí está muito legal. Pelo menos que eu olho aqui rapidamente, não dá para eu estar olhando para o chat e outros contatos, né? Mas, enfim, é importante, inclusive, general, quando o senhor falou da crise moral e ética, né? A falta de honra que existe, que na realidade é uma herança primária. Herança primária. Ou seja, aí a gente faz esse contraponto, né, do que foram os governos militares, a nível de excelência administrativa, a nível de excelência na realização de importantes infraestruturas no Brasil, e o que a gente vê hoje. Então, a grande dificuldade hoje do povo, o que é justamente o que foi ensinado de forma errada, e essa cultura de ter e não ser. Isso vem retroalimentando esse sistema doentio que está adoecendo a sociedade como um todo. Então, nós que vivemos alguma coisa do passado, uns viveram mais, outros viveram poucos, né? Então, a gente sente um impacto muito grande quando a gente olha para um passado não muito distante do nosso maravilhoso país e a gente toma esse impacto. Hoje mesmo eu estava conversando, eu costumo dizer, né, que, na realidade, a gente participa da vida política do Brasil, porque nós somos brasileiros, a gente não tem cargo político, a gente não tem cargo público, né, de assessor disso, tal, não temos cargo parlamentar, não temos nada disso. Né? Mas a gente faz um trabalho conversando com as pessoas, né? E eu estava conversando hoje com um rapaz que estava dirigindo, um amigo meu, né? E eu estava conversando com ele falou, cara, eu estava conversando com a minha mãe, eu estava assistindo os hangouts de vocês. Pô, minha mãe achou interessantíssimo. E a minha mãe, ela estudou a vida toda em escola pública. E ela ensina matemática para minha irmã que está na faculdade. Então, veja bem... É uma realidade muito diferente, né? Muito diferente, mano. Muito diferente. Então, o que tá uma coisa, Valmir, que me preocupa. Eu viajei o Brasil todo para dar aula, falar sobre geopolítica, explicar a política, e uma coisa muito estranha, tá diferente, é que tinham pessoas de idade, senhores de idade, que eu percebia que sabia mais matemática e não tinha uma escolaridade formal, sabia mais matemática do que as pessoas que cursam faculdade. Né? O que é preocupante, né? Porque até um pai espera que o filho aprenda mais do que ele, até para aprender, né? E você vê coisas diferentes no final, né? No final você vê que a escolaridade, a boa escolaridade, ela já passou e hoje em dia nós estamos perdendo com isso. Isso é tão gritante hoje, que os governos esquerdistas, né, eles falavam, não, nós fizemos mais faculdades, tem mais gente cursando faculdade, dizia que a nossa educação estava 10. Veio um instituto internacional com padrões internacionais e disse que na faculdade hoje, nós temos 40% de analfabetos funcionais. Ou seja, a faculdade hoje, ela não serve para nada a não ser para dar diplomas.
porque é extremamente estressante você chegar, eu fui diretor de algumas empresas, é extremamente estressante você chegar e conversar com pessoas graduadas, formadas, e ver que a pessoa não entende administração, não entende de matemática. E se falando nisso, já, o senhor foi subcomandante da Escola de Administração do Exército, e eu fui instrutor lá também em Salvador. Vamos falar um pouquinho aqui de administração, como é que funciona a administração, de um jeito global, né? Todas as instituições no Brasil estão sofrendo cortes severos. As Forças Armadas também, o senhor sabe disso. Mas as Forças Armadas brasileiras, apesar dos cortes que nós viemos sofrendo constantemente, nós somos hoje o segundo maior poder bélico das Américas. Mesmo com esses cortes, a artilharia, o senhor sabe muito bem, comprou diversos sistemas Astros 2020, a aviação do Exército, armas modernizadas e tudo mais. Mesmo com esse corte, nós continuamos nos modernizando. Qual é o exemplo que as Forças Armadas podem dar em termos de administração para as outras instituições? Olha, Duval, eu acho que nós temos uma resposta. Você, ao formular a pergunta, você fez a resposta, né? Porque a gente, sempre com cortes orçamentários, nós conseguimos dinheiro para investir. Por quê? Porque se faz com muita seriedade. O dinheiro que vem para o Exército, nós sempre consideramos aquilo como um dinheiro público, que deve ser, aquele dinheiro é do nosso povo, então nós temos que usar da melhor maneira possível, fazer das tripas corações para que aquele dinheiro renda mais do que ele era previsto. E nós temos os exemplos aí sendo publicados de aeroporto que foi construído pelo Exército, saiu mais barato, entregue em menos tempo e devolvido o dinheiro. Estradas de rodagem da mesma forma. E o mais recente, agora na Paraíba, contrataram um batalhão do Exército para fazer poços artesianos durante a seca, foram feitos mais rápido, maior quantidade e pelo um preço menor do que estava previsto no edital de licitação. Então, isso é a maneira de nós administrarmos dinheiro público, a seriedade com que nós lidamos com isso. Então, aquele dinheiro que vem para o Exército, ele é utilizado em prol daquela finalidade que ele foi previsto. Então, é uma coisa que fala por si mesmo. Tem pouco dinheiro? Tem. Então, eu vou cortar, em vez de eu dar 2 fardas para o soldado, eu dou 1 e aproveito do ano passado, mando lavar, mando recuperar, e vai por aí afora, que nós temos procurado economizar o máximo possível. Se eu tinha que formar um bom atirador com 60 tiros, ele vai ser formado com 40, para que economize também na compra de munição. Então, o nosso pessoal é altamente bem formado e executa com seriedade, com muita responsabilidade, essa parte com o dinheiro público. Por isso que nós conseguimos, apesar de todo o aperto, fazer o dinheiro sobrar para os grandes investimentos. O Exército criou agora um centro para a guerra de informática, porque é uma guerra que está presente. Você viu os Estados Unidos e a União Soviética se gladiando contra isso. O Exército criou. E com isso tem que comprar equipamentos de última geração. Os engenheiros do IME, de última geração, os caras estão estudando coisas que a gente nem imagina que existam, inteligência artificial e por aí afora. Então, é uma coisa feita com muita seriedade. Se o militar do IME vai precisar sair para fazer, eu digo, mas de qualquer outra escola, fazer um mestrado, um doutorado, mas vamos ver o que interessa para o Exército. Ele não vai fazer mestrado de qual é a cor da barbatana do camarão, não sei das quantas, ele vai fazer um mestrado que interesse qual é o tipo de resistência de material para colocar na empenagem do míssil, não sei das quantas. Então, é uma coisa feita com muita seriedade, com muito respeito ao dinheiro público. E aí eu volto a afirmar, isso é que o povo sente falta. Eu vou até pegar uma deixa do Valmir, que ele falou que boa parte daqueles que nos assistem estão corroborando esse nosso pensamento. Por quê? Porque ou viveram
aquele tempo, os mais velhos que estão perto da minha faixa etária, e os mais novos ouvem seus pais falarem. Não, naquele tempo a gente ia a pé para os barzinhos e saía às 2 da manhã e voltava a pé, e por aí afora. Então, essa maneira de encarar a coisa com muita seriedade, com muito respeito, com muita dedicação ao dinheiro público, é que torna o Exército capaz de, apesar de todos os cortes que temos sofrido sucessivamente, um comandante que recebe um dinheiro para pagar a conta de luz da sua unidade, se ele vê que o dinheiro não vai dar, ele para de acender a luz, o quartel vai ficar só com a luz no corpo da guarda, mas vai usar aquele dinheiro dentro dos limites previstos. Nós vamos cumprir a missão, né? Nós vamos cumprir a missão. Matar o inimigo com uma bala, eu vou acertar entre os olhos. É cumprir a missão. Mas uma outra coisa, general. Durval, usando sempre a inteligência, né? Racionalizando. Usando sempre a inteligência. Racionalizar custos. Exatamente. Essa é a maneira de encarar. Lá na unidade tinha uma plaquinha em cima dos interruptores, né? A luz que você apaga, o Exército não paga. Exatamente. É uma outra coisa, general. O senhor concorda que nós investimos muito na formação nas escolas militares e colégios militares, que o senhor foi aluno, eu fui aluno também do Colégio Militar de Fortaleza, eu fui aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, Academia Militar. O senhor concorda também que nós investimos muito na educação e na formação? Essa é uma parte primordial do entendimento do Exército Brasileiro. Nós sempre que tivemos que fazer cortes, o último a sofrer qualquer tipo de corte serão nossas escolas. Quer escola de formação, e aí entra todas as nossas escolas de formação, desde a escola de formação de sargento, as diversas escolas de formação de oficial, as escolas de especialização, porque nós damos muito valor ao ser humano. Então, nós temos que ter esse enfoque que é importante que nós formemos o homem de bem, o homem capaz, o homem preparado para a guerra, e quem é capaz de vencer uma guerra é capaz de vencer qualquer outro tipo de obstáculo que se apresente à sua frente. Excelente, excelente, chefe. E Valmir, tem mais alguma coisa aí? Não, rapaz, o Hangout é sempre muito rico, né? Cada vez eu falo menos do Hangout, né? Então, eu fico feliz com isso. E outra de especial, e é importante, hoje, dia do Exército Brasileiro, né? Quem pegou o Hangout mais no meio, né? O general Teófilo iniciou o Hangout justamente falando, fazendo uma síntese, uma coisa uma história bem sintetizada da formação do nosso Exército, né? Como ele surgiu, né? Falou de Guararapes, né? E o Exército ele continua com essa mesma característica, né, do tal do corte vertical da sociedade, independentemente de credo, de raça, de classe social. Ou seja, o Exército também é uma grande escola social, eu sempre digo isso, o Exército Brasileiro é uma grande escola social, onde a gente aprende, além de amar a pátria, se dedicar ao nosso país, a gente aprende também a se relacionar com várias culturas, com várias pessoas, com várias realidades, uma experiência muito rica que a gente passa, experiência essa que hoje muitas pessoas estão se unindo através das redes sociais, se aglutinando com base nas mesmas ideias, aonde se identificam, aonde querem pegar informação e onde querem se transformar e se conscientizar cada vez mais. Ou seja, na realidade, esse universo do nosso glorioso Exército Brasileiro, ele está refletindo cada vez mais no meio civil. As pessoas se interessam mais. Daí a importância também desse Hangout de hoje, do Dia do Exército Brasileiro, né? Então, quem não pegou o Hangout no início, eu oriento aí que o pessoal pegue no início, que o general Teófilo falou coisas interessantes, bonitas, né? A gente podia até discorrer muito mais sobre esse assunto, mas o nosso tempo é curto. Viu? No mais, eu tenho isso para dizer, da minha felicidade, né, de ser brasileiro,
de ter passado pelas primeiras militares, de ter familiares que passaram, outros que ainda estão, e de estar fazendo esse trabalho que a gente faz aí de formiguinha, né, trazendo algumas informações, auxiliando o Durval. Hoje eu estou aqui com o general Teófilo, um grande prazer, né, primeira vez que a gente está junto no Hangout. E no mais é isso aí que eu tenho a dizer. E parabenizar o pessoal do chat aí, que o pessoal está interagindo lá entre eles, né, estão conversando bastante, viu? Então, é uma coisa... Chefe, qual não, chefe? Não, eu só era complementar as palavras do Valmir, que o Exército Brasileiro, por ser este representante da nossa sociedade, por ter esse corte, ter pessoas oriundo de classes média, de classe baixa, e ele tem essa escola de civismo. Então, dentro de nossos quartéis, a coisa que mais se enfoca, ao contrário do que muitos pensam, não é só a formação militar, é principalmente a formação ética e moral do soldado. Lá, ele vai ser muito cobrado, nesses valores, é falar a verdade. Quando você chama um soldado que sobre ele pesa alguma transgressão, ele sabe que ele tem que responder a verdade. Se você pergunta, foi você que, uma brincadeira qualquer, jogou manga no sargento lá, ele vai ter que responder a verdade, porque são valores que são ensinados na caserna, são valores que são vividos na caserna, são exemplos que ele vê na caserna. E isso vai passando de uma maneira tal, vai se impregnando de uma maneira tal daqueles que passam no Exército, que hoje a grande felicidade já na reserva é ser convidado pelos que hoje fazem o Exército Brasileiro e ver lá presentes aqueles que passaram, às vezes, 5 anos como tenente R2, 3 anos como sargento R2, estão lá de novo, presentes, vibrando com os valores que ainda são cultuados e serão sempre cultuados dentro do nosso Exército. No mais, eu queria agradecer a vocês dois a oportunidade que me deram de falar sobre essa instituição que é a minha vida, sempre foi, a ela me dediquei de corpo e alma e dentro do possível, continuo me dedicando. E agradecer àqueles que nos assistiram, dizer que nós estaremos sempre abertos a toda e qualquer dúvida e a qualquer questionamento, e me pôr aqui à disposição de vocês para quando quiserem me convidar de novo, será sempre uma honra, já que nós não temos acesso à mídia, vamos fazer nosso trabalho de formiguinha usando essas maneiras de divulgação social. Uma boa noite a todos. Não, mas o senhor não vai escapar ainda não, só espera aí que eu tenho só mais uma perguntinha para fazer para o senhor. Diga. Tá? Assim, na hora que o senhor falou de 20 milhões de pessoas nas ruas, as pessoas se prendem muito a palavras e tudo mais. Existe uma manobra para que se chegue nisso, tá? Isso aí depois nós vamos conversar mais pormenorizado com alguns grupos onde a gente visita no Brasil todo. Mas a pergunta final, ou então a ideia final que eu gostaria de perguntar para o senhor, para que o senhor discorresse sobre isso, a lei ela só existe quando existe justiça. Para o senhor comentar sobre isso, por favor. Olha, Durval, isso é um princípio ético. Uma lei que não é feita para atender os anseios do povo, uma lei que é feita apenas para atender os interesses subalternos de alguns políticos, essa lei não tem valor. Então, no meu entendimento, a lei é feita para atender aos anseios da sociedade, para que a sociedade possa viver em paz. Então, quando a lei é feita apenas para proteger uma pequena classe, e dentro dessa pequena classe nem todos, porque eu quero dizer aqui, deixar muito claro, que nós temos políticos honestos, temos deputados, senadores do mais alto nível. Tem outros que não como diríamos, ou não merecem a ração que comem. Mas uma lei que é feita com esses interesses subalternos, essa lei não tem valor, ela tem valor jurídico, mas não tem valor moral, porque ela não está atendendo os anseios da sociedade. A lei é para o bem do povo, não para o bem de meia dúzia de patrocínios.
Nossa, muito obrigado, professor. Muito obrigado, general, pela mais uma aula que o senhor me dá. Quem sou eu? Agora sim só pode se despedir, general. Pois então, pessoal, eu queria só deixar meu boa noite aqui, meus agradecimentos àqueles que nos assistiram, dizer que nós estamos sempre prontos para não só responder sobre o nosso Exército Brasileiro, que não é meu, não é do Val, não é do Valmir, é de todos nós brasileiros, nós pertencemos à nação brasileira, nós somos uma instituição do Estado e não de qualquer governo, mas também sobre questões de pátria, de cidadania, daquilo que nós devemos voltar a ser, cidadãos conscientes, cumpridores de nossas obrigações, e não apenas pensando só e somente só em direito. Vamos voltar a falar de honestidade, de respeito, de dignidade. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Muito obrigado, general Teófilo. A sua participação engrandeceu muito o nosso Hangout. Agradeça também ao general Torres de Mello, a todos da nossa equipe lá do Guararapes. Foi um prazer enorme estar aqui com o senhor, com o Ivalmir, com todos aí que nos assistem. Mais uma vez, um viva ao Exército Brasileiro e viva ao povo brasileiro. E uma boa noite a todos aí, uma boa semana. Bom, general Teófilo, muito boa noite, prazer grande o senhor estar conosco aí, tá? Nesse dia tão especial para nós brasileiros. Durval, muito obrigado, muito boa noite também. E uma boa noite especial ao pessoal aí do chat, pessoal que vai assistir, né, o nosso Hangout de hoje. A gente espera ter contribuído bastante com informações aí sobre o nosso glorioso Exército. Podemos encerrar? Sim. Estamos agradecidos ao seu trabalho. Tá ótimo. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos, então, viu? Até o próximo aí. Até a próxima. Até a próxima.